Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi Giordano, eu sou diretor, professor e escritor de teatro e performance. Eu estou abrindo meu canal no podcast para falar sobre um tema que eu acho fundamental, que é arte contemporânea. Eu vejo que o podcast tem assuntos diversos e acredito realmente que possa contribuir aqui, colocando alguns assuntos que dizem diretamente respeito ao tipo de trabalho que desenvolvo e assim como posso produzir conteúdos que venham a interessar a diversas pessoas, sejam outros profissionais de teatro, de performance, assim como outras áreas primas, dança, música, cinema, artes visuais, circo, grafite, videoarte, enfim. Assim como também estudantes de artes cênicas e público em geral que se interesse para pensar, refletir e debater arte. Penso que para esse primeiro podcast, o que eu venho trazer é comentar um livro que eu acho super interessante, que se chama O que é Arte? É assim mesmo, O que é Arte com ponto de interrogação, do George Colli. É um livro pequenininho que vende naquela coleção O que é. Tem vários, tem O que é filosofia, O que é não sei o que. E aí tem esse do George Colli, O que é Arte. É pela editora Brasiliense, lançado em 2000, pelo menos a edição que eu li. E aí vou trazer para vocês algumas questões que são debatidas no livro. O autor começa falando algo bem interessante, né, pelo próprio título, pela própria pergunta, provocação, o que é arte? E aí ele justamente faz a gente pensar que definir arte é um falso problema, uma vez que a arte em si, ela propõe justamente a indefinição, a falta de respostas. E aí é uma questão para a gente pensar: a arte precisa definir algo? Ou a arte precisa fazer a gente pensar sobre as coisas? Então, justamente por isso, o papel da arte não seria resolver uma questão, mas sim propor perguntas. E isso é legal, é interessante, e é como a gente de fato identifica a história da arte, a arte contemporânea. E aí ele vem depois a trazer uma questão que é o que de fato, indiscutivelmente, é uma obra de arte e o que não é. Né? E é uma questão complexa. Ele traz alguns exemplos que são interessantes, como a Mona Lisa, a Nona Sinfonia do Beethoven, a Divina Comédia, o Guernica de Picasso, a escultura de Davi, do Michelangelo, né? E não tem exemplos aí das artes visuais, tem exemplos da música, tem exemplos da literatura, e aí são, na visão do autor, exemplos que indiscutivelmente são obras de arte, né? E aí por que essas referências que eu acabei de citar, comentadas pelo autor, são indiscutivelmente uma obra de arte? E aí a partir disso que ele vai conduzindo a leitura do livro, que aliás é uma leitura extremamente gostosa, bastante divertida inclusive. E como é que ele vai respondendo a isso? Ele fala: a arte é aquilo que uma sociedade considera como tal. Então, é possível a gente dizer que a arte ela nada mais é do que uma forma de manifestação da atividade humana diante dos quais os nossos sentimentos são contemplados, eles são colocados em jogo, né? Então, a partir do momento em que uma sociedade específica diz aquilo é arte, então a gente pode de fato dizer é uma obra-prima, é uma obra de arte, né? E aí, nessa questão ainda do que é arte, que é o grande problema colocado pelo livro, né? Que é a grande discussão, a gente vai escavando, e aí ele traz dois exemplos interessantes para comparar. Um exemplo é a escultura do Davi, criada pelo Michelangelo, e a outra é a emblemática arte do urinol, do Marcel Duchamp. Quem não lembra, o urinol foi justamente aquele vaso sanitário que ele desloca de um banheiro comum e coloca no museu. Ele fez isso no início do século XX e criou
uma grande polêmica no mundo da arte contemporânea. Muitas pessoas iam assistir aquele urinol no museu e diziam: mas isso não é arte, não tem nada que ele fez sobre aquilo. Ele simplesmente pegou um urinol e colocou no museu. E talvez, e provavelmente, o que Duchamp estava realmente interessado era provocar essa polêmica, era provocar essa discussão, de fazer as pessoas se colocarem nesse campo que a gente chama na arte de um campo dialético, em que não tem certo nem errado, o que tem são provocações, são debates, e talvez seja isso que os artistas de fato estejam mais interessados, né? Logo depois, o George Collie ele faz uma comparação bem interessante entre os quadrinhos do Stan Lee. Quem não conhece pode googlear aí, buscar no Google S-T-E-N espaço Lee, L-E-E. Stan Lee, né, que ele fez uma série de quadrinhos e ele compara os quadrinhos do Stan Lee com os quadrinhos da pop art, e que também estavam associados aos cartazes publicitários, a marketings da época. E se você olhar para os quadrinhos do Stan Lee e os quadrinhos da pop art, de fato, vocês podem fazer esse exercício visual de buscar no Google, vocês vão ver que são muito parecidos. E por que os quadrinhos do Stan Lee são considerados arte? E os da pop art às vezes recebem, de certa forma, um preconceito maior da classe artística, dos críticos ou do público. Então é uma questão para a gente pensar. Então essa questão do que é ou não é arte, ela não é uma questão atual, ela é uma questão que esteve sempre presente na história da arte, né? Porque a arte, o papel da arte é justamente provocar o novo, trazer o novo, levar pra gente essa discussão. Então, é uma questão que está presente desde as origens da história da arte, né? E aí vem a grande questão, que é quais os critérios utilizados para dizer que algo é arte ou não, né? E aí vem algo importante, que é a presença de três figuras importantes, que são os críticos, os historiadores e os curadores de arte, né? Cada um dessas figuras tem um papel importantíssimo para dizer o que é e o que não é arte, né? E aí a gente vai agora justamente falar um pouquinho sobre cada uma dessas figuras. O crítico, em geral, é aquele que escreve, que comenta, que traz uma visão pessoal sobre uma obra de arte. Pode ser um crítico de teatro, um crítico de música, um crítico de exposição. Muitas vezes ele é um profissional associado a um jornal, a uma mídia, em que ele escreve algo sobre aquilo que é publicado. E através do seu texto, que é um texto crítico, né? Que é um texto com comentários, com uma certa avaliação, com um certo olhar pessoal sobre a obra, ele vai dar certas qualidades de olhares sobre aquilo que podem legitimar aquilo de forma positiva ou negativa, né? A gente sabe historicamente que a crítica da Broadway, do teatro e dos musicais da Broadway, ela tem um papel decisivo se aquilo permanece ou não em cartaz. Então, às vezes, uma crítica publicada um dia no jornal pode acabar com um espetáculo que foi ensaiado durante 2, 3 meses. Então, assim, a crítica ela tem um papel bastante decisivo em alguns contextos específicos, como esse que foi citado no exemplo da Broadway, né? E a gente também tem a figura dos historiadores. Então, qual é a diferença do crítico para o historiador? O historiador ele não necessariamente está associado a um jornal. O historiador pode ser um acadêmico. Ele pode ser um acadêmico, uma pessoa ligada à pesquisa, ligada à universidade, ou associada a alguma editora, alguém que escreve para uma editora, que vive de vender livros. E o papel do historiador é justamente ter uma formação específica em um profissional que conhece detalhadamente os movimentos da história da arte
Daí sim ele tem um olhar específico de como avaliar os períodos históricos, de como olhar para uma obra e reconhecer as suas características. Então, o historiador vai olhar, por exemplo, para um edifício que é muito ornamentado, muito cheio de detalhes, uma construção um pouco exagerada, ele vai dizer que aquilo é do barroco, porque ele sabe que essas são as características daquele período histórico. Ou então ele pode olhar para uma obra de arte que trabalha com elementos de repetição, que trabalha com escolhas precisas de uma cor, ou sobre uma obra que às vezes trabalha sobre um vazio, com poucos elementos, e ele vai dizer que aquilo é uma arte minimalista, porque ele sabe, pela sua formação, as características, o desenvolvimento dos períodos históricos para fazer uma avaliação mais específica. Então o historiador é aquele que conhece os movimentos da história da arte, né? E por último vem o curador da arte, que hoje possui uma função fundamental. Os curadores são profissionais ligados diretamente aos museus, galerias e instituições culturais, e eles são responsáveis por fazer os projetos de curadoria, ou seja, projetos que selecionam, que escolhem os artistas, as obras, as exposições que vão ocupar esses lugares culturais, esses museus, essas galerias, essas instituições. Então, o curador é o poder da escolha, aquele que tem decisão sobre a voz, e obviamente é aquele que já filtra um panorama do que vai acontecer naquele lugar, naquele ano. Então, obviamente, se nós espectadores vamos ao museu e assistimos a um Picasso ou assistimos a um Rembrandt, a gente sabe que aquilo veio a partir da escolha de um curador que, de certa forma, nos induziu a ver aquilo, né? Que fez uma seleção prévia para que a gente, naquele momento, estivesse contemplando aquele artista. Então ele não é somente uma pessoa que escolhe, mas é também uma figura muito importante politicamente para justamente conseguir os canais de diálogos para receber uma obra, para fazer a mediação de contratos entre artistas e as instituições. Então é uma figura bastante importante hoje, e a gente vem inclusive a falar hoje de algo que é o curador artista, que é não somente pensar o curador como um profissional burocrático, um profissional político, mas pensar o curador como aquele que também está criando um pensamento conceitual que vai estar naquela exposição. Então, a gente pode pensar na figura do curador artista, que é também algo fundamental. E aí depois a gente vai ver que o Colli ele começa a falar dos importantes museus, galerias e instituições de arte que existem no mundo afora. Ele usa alguns exemplos interessantes, como o Louvre, né, o maior museu, o mais conhecido museu no mundo, o que abarca um maior número de obras de arte, tanto numa riqueza, vamos dizer assim, histórica, quanto pelo nível mesmo de investimento financeiro que está em volta daquilo ali, né? E o número de visitas também, né? O museu, um dos museus onde mais circulam pessoas de diversos países. Temos também o MoMA, em Nova York, né? Que é um museu bastante conhecido por abarcar obras de arte contemporânea, né? Então a gente vai pensar que o MoMA está numa cidade que já é por si só uma cidade de movimento, como Nova York, onde chegam os artistas de todos os lugares do mundo. É a cidade onde tudo acontece pela primeira vez. Então ali o MoMA ele é um centro de arte contemporânea, uma referência nisso. E a gente também aí vai indo por diversos outros museus, desde o CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, os museus na Inglaterra, os museus, por exemplo, localizados em alguns países como o Peru, que possuem museus mais específicos com aquela cultura local, com a cultura inca, com a cultura indígena. Então, cada museu ele tem um perfil tanto do que ele abarca como obra de arte, quanto
do que ele é conhecido por receber públicos, né? E aí depois o Collier ele fala de uma coisa importante que é a hierarquia artística entre uma obra e outra. Hoje a gente tem o que se chama de cultura popular e a gente tem o que se chama cultura erudita. Então, a gente tem algumas obras, por exemplo, podemos pegar aí algumas obras de referência da literatura universal, os Lusíadas, Ilíada, Ateneu, são obras que conhecidamente são colocadas como cultura erudita. Então você diz que você leu os Lusíadas, Ilíada ou Ateneu, você é uma pessoa com um conhecimento cultural específico, certo? Enquanto a cultura popular é aquilo que está presente na massa, na população, aquilo que está de fácil acesso. E aí a gente tem dois exemplos que eu trago aqui, que são os Lusíadas, como uma obra universal de cultura erudita, e os cordéis brasileiros, que são considerados de cultura popular. E aí por vários aspectos, por serem escritos por pessoas com uma cultura letrada, por uma cultura letrada sem tanto conhecimento, então são pessoas que escrevem como elas podem, como elas sabem, numa matéria-prima, num tipo de papel que é um papel mais barato, eles vendem aquilo porque é a sua fonte de sobrevivência, e é algo que circula facilmente, feito pelo próprio artista, vendido pelo próprio artista de forma bastante simples, na própria rua. Então o cordel ele é considerado algo da cultura popular. E aí a gente também poderia relacionar outros exemplos, como por exemplo na dança o balé, que é considerado uma dança clássica por excelência, uma dança de cultura erudita, com as danças de cultura popular brasileira, o coco, o maracatu e por aí vai. Então, que são danças já consideradas no lugar da cultura popular. E aí a gente teria que refletir, escavar fundo de onde vieram esses conceitos, né, que pelo George Collier são colocados para a gente estar aí pensando hoje. E aí depois o livro ele vai também colocando algumas questões, por exemplo, como o mercado de arte, né, que é como as obras circulam, como elas são vendidas, como os artistas vivem das suas próprias obras, que não é nada simples, né? Então a gente vê, por exemplo, algumas mudanças de valores na obra de arte, como Van Gogh, que em sua época, quando viveu, Van Gogh ele foi uma pessoa pobre, ele não conseguiu vender os seus quadros, ele não foi nem um pouco valorizado, nem reconhecido, nem pelo público, nem pela crítica, mas após a sua morte, a sua obra foi reconhecida, foi valorizada e hoje as obras do Van Gogh custam uma fortuna. Então há uma mudança de valor que varia com a época. Então hoje Van Gogh é valorizado pela crítica, enquanto numa época anterior ele não recebeu nenhum tipo de cuidado, tanto da sociedade quanto das pessoas próximas dele, né? E aí a gente poderia, por exemplo, trazer outros exemplos, como o Cézanne, que é tido hoje em dia como um dos maiores nomes da pintura, porém que também recebeu o seu valor tardiamente. Ou o Gauguin também, né? Ou o caso dos pintores impressionistas. Então a gente vê aí um conflito entre os critérios que eram estabelecidos na época e os critérios hoje. E da mesma forma a gente pode falar do Duchamp, que eu estava falando há pouco tempo, em que foi bastante rejeitado no momento em que colocou um urinol dentro de um museu. Ele não foi... ele criou uma polêmica, talvez era o que ele realmente estava buscando. Porém, hoje a gente se curva do Duchamp como um dos maiores, uma das figuras mais importantes do movimento vanguardista, do movimento de arte conceitual. Então a gente reconhece o valor do gesto artístico do Duchamp, que talvez na sua época não foi aclamado de forma tão positiva como hoje. Então é interessante a gente ver essas mudanças de valores do Duchamp, que na época foi considerado
Duchamp considerado um escândalo, um anti-artista, um anti-museu, uma anticultura, hoje ele é o patrono das vanguardas, né? Ele é celebrado como uma importante figura da arte contemporânea. E aí a gente poderia ir seguindo para outras discussões interessantes, como, por exemplo, o Salvador Dalí, que também é outro caso bastante emblemático na história da arte, né? O Salvador Dalí, ele foi considerado um artista, é considerado um artista surrealista, embora hoje ele também algumas de suas obras também são consideradas dadaístas e algumas até impressionistas. E ele também tem uma obra múltipla, diversa, que é caracterizada por diversos gêneros e estilos. E aí o que é comentado dali é que ele foi uma figura bastante emblemática pelo seu posicionamento social. Ele rompeu com o movimento surrealista da época, né? Tem a famosa frase que é "O surrealismo sou eu", em que ele disse numa mesa de café, onde frequentavam os artistas surrealistas da época na França, ele se levantou da mesa e disse: "O surrealismo sou eu", comprando uma briga com os outros artistas, pois ele não se ele dizia que o surrealismo era apenas compreendido pela sua arte. Então foi um momento em que um artista se posiciona de forma contrária a um número de artistas que estavam em prol de um movimento coletivo. E aí o Dalí, ele traz a arte para o seu próprio fazer. E aí a gente tem esses exemplos de personalidades mais emblemáticas também no seu comportamento pessoal. E a gente pode também trazer, já que a gente vinha falando do surrealismo, a gente pode falar um pouquinho de como algumas palavras artísticas são usadas de forma equivocada, né? Elas possuem, por exemplo, a gente tem os 3 exemplos que eu vou trazer aqui, que é a palavra surrealista, a palavra barroca e a palavra romântica, né? No primeiro caso, a gente ouve alguém dizer isso é surrealista. Numa linguagem popular, a gente quer dizer isso é estranho, isso é desabitual, isso é absurdo. Ou então alguém fala, mas isso é totalmente barroco. A pessoa está querendo dizer que algo é exagerado, que algo é extravagante, que algo é ornamentado. Ou então, quando alguém diz, mas isso é muito romântico, esse filme é romântico demais. A gente está querendo dizer, isso é sentimental, isso é amoroso, isso é emotivo. E a gente tem que ter um cuidado quando a gente fala dessa forma. Por quê? Porque essas palavras elas estão associadas a gêneros e estilos artísticos. E aí a gente voltaria um pouco a pensar no papel do historiador, que é a pessoa que tem um conhecimento mais específico sobre algo para de fato poder usar uma palavra assim. Você dizer que algo é romântico, não necessariamente você está dizendo que isso é algo amoroso sentimental. O movimento romântico, por exemplo, ele teve associado a artistas que viviam uma espécie de melancolia, um sentimento de introspecção do eu, porque eles estavam muito em contato com a natureza, eram artistas que viviam uma espécie de solidão, um contato com aquilo que os levou a imprimir um seu sentimento, expressar o seu sentimento interno através da obra de arte. Então a gente teria que falar de todo o movimento que é bucólico, que está além desse sentimental, além do amoroso, além do emotivo, né? E da mesma forma a gente pensar sobre como a gente vai falar sobre esses outros termos, como o surrealismo. Não necessariamente o surrealismo ele é estranho, ele é estranho. Claro, a arte surrealista busca o estranhamento. Porém, a gente tem que aprofundar o que é uma arte surrealista. Uma arte surrealista é uma arte que desvenda os sonhos, que desvenda o inconsciente, que desvenda as imagens, os símbolos, os signos que estão presentes nos nossos desejos reprimidos. Então, quando você vai falar de uma arte surrealista, você está falando de uma arte que busca trabalhar sobre o inconsciente do sujeito, né? Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado de quando a gente está pensando o uso dessas terminologias.
E aí o livro depois vai avançando para algo que é importante para a gente, que é pensar a arte contemporânea, que ele fala da arte como um gesto de provocação. E aí vai aquele caso emblemático que a gente já falou do urinol, do Duchamp, né? Que é um ready-made, né? Que ready-made em inglês, em português seria um objeto pronto, um objeto feito. Que era isso, era você... eram artistas que trabalhavam sobre objetos fabricados em série, que foram desviados das suas funções primitivas, né? E alocados no museu. Então, o urinol é isso, é um vaso sanitário, é um mictório que foi tirado de um banheiro e colocado no museu. Então não há nenhum tratamento do artista sobre isso, ele simplesmente desloca um objeto de um local sobre outro. Sobre um banheiro, que é um contexto real, para um museu que tem um contexto artístico, um conceito de recepção. E aí a gente vê um exemplo de provocação. Ou a gente poderia falar também da obra clássica, que é Ce n'est pas un pipe, do Magritte, né? Em que o artista coloca um cachimbo e escreve essa frase, que em português seria "isso não é um cachimbo". Quer dizer, ele coloca a imagem de um cachimbo e escreve "isso não é um cachimbo", porque ele está brincando justamente com essa questão da representação. A obra de arte, se a gente está falando das artes visuais, ela representa algo por meio de uma imagem, por meio de tintas, de figura, por meio da forma. Porém, de fato, aquilo não é um cachimbo real, é uma representação de um cachimbo. Então a gente quando o artista assume isso, colocando explicitamente uma frase, ele está provocando o espectador, o receptor estético, a pensar sobre isso, o papel da própria arte, né? A linguagem questionando a própria linguagem. E aí a gente poderia trazer diferentes casos de obras de arte que falam sobre isso, e a gente poderia falar, por exemplo, sobre os happenings, sobre a arte da performance, que nos anos 60, 70, 80 teve um papel fundamental para questionar esses valores, para trazer provocações para a sociedade. Então eram artistas que já não aguentavam mais estar dentro de um museu, ou achavam que o museu era extremamente elitista, que ele não chegava à maioria das pessoas e que por isso era mais apropriado levar arte para a rua. E aí os artistas começaram a fazer uma série de experimentos inusitados, reunindo pessoas, trabalhando com nudez, trabalhando com cortes corporais, né, com a body art, que a gente chama de arte corporal, ou fazendo experimentações com objetos diversos, dando novos sentidos para objetos. E aí vem a arte da performance, que vem a questionar esses símbolos, né? E aí a gente poderia depois também trazer alguns exemplos também de artes que buscam sair do museu, porque eles consideram que o museu é uma arte por excelência hierárquica, que valoriza uma elite específica, para depois pensar a arte na rua, que é uma arte que sai desse lugar de proteção, né? Sai do lugar simbólico, do status social, da zona de conforto da elite. Porque a rua é espaço do mundo, é espaço de todos. E aí o autor depois vai chegando no final do livro para pensar que a arte ela funciona justamente como uma forma de produção de conhecimento. A arte é um processo de aprendizagem. É diferente desse pensamento mais geral, que ainda existe hoje, de pensar que a arte é entretenimento, de pensar que a arte é uma mera recreação, uma animação de evento. Não. O George Colley defende que a arte, essa arte verdadeira, ela funciona como um processo de produção de conhecimento, de aprendizagem. E daí a importância da gente pensar esse lugar da fruição estética, da gente pensar esse lugar do espectador, desse sujeito que vive uma experiência sensível, que vem a dialogar o seu papel no mundo
ao se ver refletido na arte. Então hoje a gente deve pensar que a arte ela funciona como um hábito cultural, como um lugar de transformação, de reflexão sobre a nossa condição humana. Então é sobre essas e várias outras questões que a gente ainda poderia continuar aprofundando no livro, mas que eu vim trazer para vocês algumas das anotações, pensamentos que eu tive levantando ao fazer essa leitura. Acho que esse livro do Colli, ele é fundamental. Eu acho que ele deve estar presente aí para todo mundo, sejam em escolas, em cursos de formação, em universidades, pelo público em geral. É um livro muito pequenininho, muito gostoso de ler, muito rápido, e que traz aí, de certa forma, algumas ideias gerais para a gente pensar o campo da arte. Independente do que você venha exercer, se você é artista de teatro, de música, de artes visuais, de cinema, de grafite, de circo, de videoarte, se você não é artista, se você gosta de ser um espectador, ou se você sabe da importância da arte para o seu dia a dia, eu acho que é uma boa dica de leitura que você pode aí estar recebendo, incorporando no seu dia a dia. Ficarei feliz de ouvir suas impressões sobre esse áudio e também sobre as suas impressões da leitura. E se você quiser também, você pode me mandar uma sugestão sua de algum livro que fale sobre essa provocação do que é arte, do que não é arte. Eu estarei super curioso para saber suas referências. Obrigado pela atenção de vocês.